Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a atualização 2.84. Acabamos de liberar aí nos nossos canais, já está disponível no nosso site e através lá do CSA, tá? Nesse vídeo nós vamos falar sobre todos os pontos novos aí que entraram, né, no robô, as alterações que tiveram nos setups, por conta dessas coisas novas nos robôs, tá? Antes de mais nada, como eu sempre falo, sigam a gente lá no Instagram, tá, pessoal? Tá rolando bastante coisa legal lá. Essa semana teve até sorteio de licença anual, tá? Bastante coisa exclusiva para quem nos segue por lá. Vamos então aqui pro nosso robô Stark e falar das novidades, tá? A primeira novidade é que agora o Stark Client ele está totalmente compatível com a VPS da MetaCodes, tá? Até a versão 2.8.3 a gente tinha alguns probleminhas lá, né, relacionados à parte da criptografia e tal, que não rodava corretamente na VPS da MetaCodes. Agora, na versão 2.84 já está totalmente compatível, tá? Vocês podem estar utilizando essa VPS então. Tem um custo lá mensal de $10, né? Tem a questão de não ter o visual, né? Então, é uma VPS onde você coloca os robôs todos na tela do seu computador local e aí você faz um sincronismo para a nuvem, né? Para jogar eles lá para a VPS da MetaCodes. Tem uma limitação, tá? A limitação são de 32 telas por conta, né? E também tem a questão de que você precisa de uma VPS para cada conta. Então, se você roda aí hoje em 3 corretoras, muito provavelmente não será compensável você utilizar a VPS da MetaCodes, né? Porque você teria que fazer 3 contratações, tá? Então, de repente, utilizar uma Amazon ainda é uma boa opção, porque você pode estar rodando 3 contas na mesma VPS, né? Tá? Então, avaliem aí, mas o robô já está disponível, tá? Uma novidade grande que nós temos também, né? Uma melhoria, na verdade, é na parte de break-evens, né? Então, agora, aqui nos break-evens, nós temos essa opção nova chamada utilizar a abertura do candle em vez de preço médio nos break-evens, tá? Uma vez que ela estiver ativada, todos os pontos aqui em que antes era considerado preço médio, agora passa a ser considerado preço de abertura do candle que gerou o sinal, né? Do candle que startou a operação. Por que nós fizemos isso? Porque o break-even ele é acionado através de um preço, né, que é calculado com base no preço de entrada da operação. E como cada pessoa, né, cada cliente tem um preço de entrada diferente, logo cada um passa a ter um preço de break-even, de acionamentos também diferente. Então, uma vez que esse parâmetro está ligado agora, todo mundo passa a ter o mesmo preço de acionamento do break-even, porque ele não vai ser mais calculado com base no médio, e sim com base no preço de abertura do candle que gerou o sinal. Além disso, nós fizemos também uma melhoria na parte de detecção desse preço, tá? Do preço de gatilho. Porque funciona da seguinte maneira. Imaginem que nós montamos uma operação, né? Aqui nesse preço, tá? Uma operação de compra. Então, nós temos aqui o nosso loss aqui embaixo, né? O take profit aqui em cima. E em algum ponto aqui, nós temos o break-even, tá? Imagine que o break-even seja aqui. Legal. Então, isso significa que o preço, se ele começar a subir, né? Quando ele tocar essa linha branca, vai acionar o nosso break-even, né? Que vai fazer com que esse stop loss seja movido para cima, né? Para alguma região aqui, onde já não tenha mais risco na operação, tá? Só que como que se dá o teste, né, desse gatilho, desse preço de gatilho aqui do break-even? Até a versão 2.83 era feito somente através da cotação, tá? Então, o candle está sendo formado, né? Imagina, tem um candle aqui, né? Outro candle, tal. Aí tem um candle sendo formado aqui, né? Então ele está lá, o mercado está ticando. Quando ele toca nesse preço, aciona o break-even, tá? Só que o que acontece muitas vezes, né? Principalmente em dias em que o mercado está com bastante volatilidade, né? Dias de notícia e tal.
Ele está aqui ticando, né? E de repente você não recebe a cotação, porém acontece um negócio nesse preço aqui, né? Você só recebe um candle, né? Só recebe o pavio do candle mostrando que teve um negócio ali em cima, mas o seu MetaTrader em si não recebeu a cotação deste preço aqui, né? O preço que acionou realmente o break-even. Você não recebeu a cotação, porém o candle está desenhado na tela, né? E se de repente o mercado reverte aqui, nesse caso, né, até na versão 283, o break-even não seria acionado, porque a gente estava olhando somente a cotação. Então agora, na versão 2.84, além de nós olharmos a cotação, a gente também está olhando o desenho do candle. Então, se nós estamos comprado e o candle que está em formação, né, isso só vale para o candle em formação, tá? A gente não fica olhando candles passados. O candle que está em formação, ele apresentar uma máxima acima do preço de gatilho, o break-even vai ser acionado, tá? Da mesma forma vale para a venda, né? Se o candle em formação apresentar uma mínima abaixo ou igual ao preço de gatilho, o break-even da venda será acionado, tá? Isso significa que se de repente você tem uma estratégia num gráfico de 5 minutos, por exemplo, e cai a conexão com a sua corretora, porque o candle de 5 minutos acabou de abrir, tá? Ele está ali em informação, faz 1 minuto que ele abriu, por exemplo. Cai a sua conexão com a corretora. Assim, se a sua conexão voltar em 4 minutos, você ainda tem chance de ter esse gatilho, esse break-even acionado, né? Porque a hora que voltar, você vai receber o desenho do candle atual, né? Que a corretora vai te mandar, e o robô vai perceber que teve uma máxima acima do preço e ele vai acionar o break-even. Tá bom? Um outro recurso novo que nós temos é o intervalo mínimo entre dois envios, né? Aqui na opção de ordens, é esse parâmetro aqui, ó, intervalo mínimo em segundos de ordens a mercado, tá? É uma trava de segurança, na verdade. Nós já recebemos algumas vezes, principalmente de pessoas que operam gráfico de 1 minuto, né? Estratégias de 1 minuto. Hoje nós temos até 1 ou 2 estratégias no CSA que operam em gráfico de 1 minuto. Abre um candle, né? O robô percebe que tem um sinal de entrada ali, vamos por um sinal de compra, e ele envia a ordem para a corretora, uma compra a mercado, ele envia para a corretora. Só que de repente está num momento ali de instabilidade total da plataforma e a corretora travada não consegue processar sua ordem de compra, né? Ela demora mais de 1 minuto para processar sua ordem de compra. E aí o que acontece? Pode ser que na abertura do candle seguinte esse sinal se mantenha, né? Ou seja, o robô, né, o setup ainda está em condição de comprar. E ele não está posicionado. Apesar dele já ter mandado uma compra no candle anterior, como a corretora não processou, não deu nenhum retorno para ele falando que a posição estava aberta, o robô pode entender que simplesmente falhou essa solicitação, né? E então no candle seguinte ele pode tentar mandar novamente outra compra. E aí, de repente, a corretora resolve responder e ela executa 2 ordens, né? E acaba que a conta fica posicionada ali com um lote maior do que deveria, tá? Então, nós criamos essa opção aqui justamente para evitar isso. O default dela é 120 segundos, tá? Todos os setups já estão com 120 segundos e qualquer novo setup que vocês criarem também vai vir com 120 segundos. Se por acaso a sua estratégia precisa que você envie mais de uma ordem de entrada. Isso é ordem de entrada só, tá, pessoal? Não vale para realização parcial, não vale para aumento de posição, nada disso. É só aquela ordem de start da posição. Se por acaso a sua estratégia precise, né, entrar com uma frequência maior do que 120 segundos, então recomendo que você zere esse parâmetro aqui, né, para desligar essa opção. Então aqui nesse caso, o que vai acontecer? Se o robô mandou uma ordem de entrada e essa ordem não foi executada e a corretora não deu nenhum retorno sobre essa ordem, se dentro de 120 segundos tiver outro sinal de entrada, ele não vai mandar outra ordem dentro de 120 segundos, tá? Ele vai esperar passar 120 segundos para depois então ele mandar, tá? Na grande maioria dos casos que a gente viu aí, são atrasos aí na faixa de
70 segundos, 80 segundos, tá? Os maiores, né? Que acabaram gerando esse problema. Então, a gente imagina que 120 segundos, aí, 2 minutos é algo já suficiente para evitar esse tipo de problema, tá? Mas, se acharem necessário, pode também aumentar esse parâmetro. E isso vai evitar, então, que ele faça, né, algum tipo de entrada duplicada aí por conta de demora na corretora, tá? Isso é bem importante também em estratégias que operam a cada tique, né? Porque também, apesar do robô não enviar 2 ordens no mesmo candle, né, você pode, de repente, utilizar essa função aqui como uma segurança extra, tá? Bom, um outro recurso novo que nós temos na 284 é aqui na parte das metas. Nós temos aqui esse parâmetro que você pode informar o grupo de Magic Numbers, né, que você quer compor a sua meta. Então, por exemplo, posso falar assim, eu quero que o Magic Number 10, o 20, o 30 e o 40 tenha uma meta compartilhada de lucro diário, aqui, né, limite de ganho por dia, de R$500 ou limite de perda de R$300, tá? Então, esse limite aqui, né, ele vai valer para esse grupo, ou seja, esse setup que nós estamos configurando, ele vai olhar para todos esses Magic Numbers para definir o lucro do dia, né, e poder ver se bateu essa meta aqui e encerrar. Tá? Lembrando que isso aqui é individual, né, você tem que configurar igual em todos os Magic Numbers, né, todos os setups, para que eles se encerrem ao mesmo tempo. Só que algumas vezes nós temos diversos setups na conta, né? E todo dia a gente coloca coisa nova, tira um, coloca outro e tal. E fica um pouco difícil de fazer a gestão disso, né? Então agora tem uma opção nova que você pode colocar a palavra todos aqui. Né? Então colocando todos, isso significa que essa meta aqui, ela vale para todos os Magic Numbers que está rolando na sua conta. Que está rodando na sua conta, tá? Porém, se for uma conta Red, né, tem a questão do close and buy, né, que vamos supor, você está comprado em 10 contratos e vendido em 5. Se cada setup for fazer seu fechamento individual, você vai pagar 15 corretagens, tá? Porque são fechamento das 10 mais fechamento das 5. Agora, se você colocar um Magic Number principal para gerenciar isso, ele vai fazer um close and buy. Então, ele vai pegar as 5 vendidas e as 10 compradas, ele vai fazer um close and buy e vai sobrar somente 5. E aí você vai pagar somente 5 corretagens em vez de pagar 15. Tá? Então é muito importante que vocês, em conta Red, utilizem um Magic Number principal. Então aqui, elejam um da sua lista como principal. Tá? Então, por exemplo, o Magic 10 vai ser o principal. Então eu vou colocar aqui, ó, 10, todos. Tá? Isso significa que essa meta minha vale para todos os Magic Numbers da conta. Porém, o 10, né, o primeiro da posição, ele é o principal. Então, ele que vai ser o responsável pelo fechamento, né, geral de todos os sets que estão abertos no momento que bater a meta. Tá? E caso vocês utilizem a lista, né, não citei aqui, mas caso tenha a lista assim, o primeiro ainda é o principal. Tá? Sempre o primeiro da lista é o principal. Um outro recurso novo que nós temos no Stark também é a possibilidade agora de obter o ID do candle por horário. Tá? Então, algumas vezes, em algumas estratégias, a gente precisa utilizar a referência de um candle específico. Por exemplo, eu quero saber a máxima do candle da abertura, do primeiro candle do dia. Ou eu quero saber a máxima do candle das 10 horas. Tá? Então, agora a gente consegue fazer isso. Basta vocês virem aqui no preço de referência, né? Do R1 ao R10. E aí você escolhe essa opção aqui, ó. ID do candle por minutos corridos do dia. Tá? Como que funciona isso? Como aqui a gente não tem parâmetro de horário, né? A gente utilizou por minutos corridos. Então, por exemplo, o candle das 10 horas da manhã, ele é o candle de minuto 600. Tá? Porque 10 vezes 60 minutos, 600. Né? Então, 10 horas da manhã, nós temos 600 minutos corridos no dia. Tá? Eu quero o candle das 10h05. 605. E aí, nós temos então o ID do candle, do horário que eu preciso, né?
na referência R1. E aí o que eu posso fazer com isso? O que você quiser. Aqui na expressão, você pode falar, por exemplo, que você quer o fechamento daquele candle, ou seja, o fechamento do R1. Ele vai lá, olha por horário, né? Então, por exemplo, se tiver 600 aqui, ele vai entender que aqui você quer o fechamento do candle das 10 horas. Quero a máxima da abertura do dia. Então, o primeiro candle do dia é o candle das 9, né? Se você quer a máxima da abertura, a máxima do primeiro candle do dia, basta você colocar 9 vezes 60, né? 540 aqui. Então, nós temos o candle das 9 horas. Esse daqui seria a máxima do candle das 9 horas, né? Eu quero a mínima. L de R1. É a mínima do candle das 9 horas, tá bom? E agora, por último, as novas funções do Defender que foram incorporadas no Stark. Tá? Nós temos uma lista de novos arrays aqui, né? Funções que podem ser utilizadas nas expressões, né? Seja na expressão de sinal, seja aqui na expressão de preço ou nas extras, tá? Eu vou abrir aqui um notepad que eu deixei anotado. São essas funções que a gente pode utilizar lá, tá? Então, funciona da seguinte forma. Se você quiser saber, por exemplo, quantas posições você tem, né, de netting aberto na sua conta, ou seja, imagina que você tem uma conta head, né? Você tem 10 vendas em aberto e você tem 5 compras em aberto. Tá? Então, na verdade, você está vendido em 5. Né? Só que numa conta head vai mostrar para você lá que as 10 vendas abertas e as 5 compras abertas. Né? Se você chamar essa função aqui, o pos-magic, ela vai retornar para você 5. Tá? Se você chamar o pos-c, ela vai retornar para você 5 também, né? Porque você está comprado em 5. E se você chamar o pos-v, ela vai retornar para você 10. Tá? Aqui é um parâmetro, tá? E magic, ele é uma variável, né? Então, na verdade, sempre que você usar magic, ele vai estar pegando o magic number do seu setup. Então, você pode mudar o magic number lá em cima à vontade, que as suas expressões vão continuar funcionando se você usar a variável magic. Mas caso você queira obter a posição de um magic específico, né, de um outro robô, de um outro setup, por exemplo, você consegue. Então, por exemplo, eu quero obter a posição do magic 1, 2, 3. Então, eu passo aqui 1, 2, 3. Tá? Então, ele vai me retornar quanto que tem de netting lá, de lotes, no 1, 2, 3. Tá? E também tem a opção de você passar o valor 0. Se você passar o valor 0 aqui, ó, isso significa que ele vai te retornar o netting, né, aqui no caso, que é a função pos, de todos os magics que estão abertos na conta. Tá? E isso vale para tudo, tá, pessoal? Vale para operações manuais, vale para operação de outros robôs, até mesmo se porventura você tiver algum robô que não seja cold trading, ele também vai considerar, tá? Então tem que usar com cautela essa opção aqui. E também temos diversas outras funções aqui, né? Tem a função loss, que retorna o preço do SL do Magic. Então, por exemplo, se você quiser abrir uma posição copiando o stop loss de uma outra, você consegue. Né? Basta você vir aqui, criar um preço de referência, por exemplo, o R13. O R13 ele vai ser o loss do Magic Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Tá? Então, aqui no R13 agora, eu tenho o preço do stop loss do Magic Number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando eu abrir minha posição, eu posso falar aqui, ó, que o meu stop loss ele será automático. Né? Eu vou pegar do R13, tá aqui, né? Vou pegar do R13. E aí lá na minha definição de stop loss, eu vou falar que o meu stop loss ele vai ser calculado de forma automática. Né? Deixo o 0 aqui, pronto. Quando esse setup abrir uma posição, ele vai copiar o stop loss da outra posição lá do Magic 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? A mesma coisa vale para take profit.
né? Também temos aqui o take, né? Que retorna o TP do outro Magic. Aí nós temos as funções de lucro e prejuízo, tá? Nós dividimos entre duas porque a gente tem um pequeno problema aqui nas expressões de incompatibilidade, que se nós utilizarmos valor negativo, dá problema, porque o sistema ele entende que é uma operação de subtração, né? Então ele acaba não funcionando direito. Então você tem aqui a possibilidade de pegar o lucro, né? Só que esse lucro aqui de Magic, ele sempre vai ser um valor positivo, zero ou positivo, tá? Então vamos supor, você está com uma posição, né? Com uma posição aqui no Magic Number, com mais R$550, tá? Ela está em aberto aqui com R$550 de lucro. Então, essa variável aqui vai ter o valor de 550. A variável de prejuízo, que é essa preju aqui, nesse mesmo momento ela vai estar valendo zero, tá? Se por acaso essa posição aqui virar, né, vamos supor, vem para 150 negativo, então o lucro passa a ser zero e o preju passa a ser 150 positivo, tá? Então, sempre trabalhando com valor positivo, ok? Dessa forma a gente não precisa usar o sinal de menos, né, para valores negativos, e a gente não tem problema com as expressões, tá? A mesma coisa vale aqui para as posições. Por isso que eu criei esse pós-C e esse pós-V, justamente para isso. Se você quer saber, por exemplo, se está comprado acima de 10 contratos, tá? O pós-C, o pós aqui já serve, porque é valor positivo, né? Então, se pós de Magic maior ou igual a 10, por exemplo. Isso já é uma condição de estar comprado, né? O netting ser maior ou igual a 10. Mas se eu quiser saber se eu estou vendido, eu não posso fazer assim, ó, menor ou igual a menos 10. Se eu fizer isso aqui vai dar problema, tá? Esse menos aqui vai ser entendido como subtração e vai dar problema. Então o que você faz? Você utiliza pós-V menos pós-C. Posição vendida menos a posição comprada é maior ou igual a 10? Né? Ou seja, eu estou vendido em quanto? Estou vendido em 10 e estou comprado em 5. Então 10 menos 5 é igual a 5. Ou seja, eu estou vendido em 5, não atende essa condição, né? Mas se eu quisesse perguntar, por exemplo, se eu estou vendido em 3 ou mais, aí sim atenderia, né? Porque nesse caso aqui ele vai retornar 5 e atende, tá? A mesma coisa para lucro P e preju P, tá? Só que nesse caso aqui a gente não está falando em financeiro, a gente está falando em pontos, tá bom? E aí, quando você fala em pontos, independe o lote, né? O lucro P ou preju P é em pontos, tá? Quanto que o preço se distanciou da sua entrada. E se caso você tenha mais de uma entrada, né? Caso você tenha várias entradas no Magic Number, então ele vai considerar um médio daquele Magic. Bom, são essas novidades aqui que entram agora no Stark, né? Acho que eu passei por todos os novos itens aqui. Tá? Se ficar alguma dúvida, pessoal, postem lá no grupo, tá? No laboratório ou no grupo VIP, que eu estarei por lá para ajudar vocês, tá bom? Bom, acho que era isso. Atualização 2.84. Qualquer coisa, nos procurem no nosso site, tá bom? Valeu, pessoal. Grande abraço e até mais.